Tem uma notícia que saiu agora há pouco, né? Que o jornalista perseguido por Zambelli de arma em punho foi condenado por É. difamação. O jornalista Luan Araújo foi condenado por supostamente difamar a deputada Carla Zambelli, né, do PL São Paulo, em uma coluna publicada na internet. A pena de 8 meses de prisão foi convertida em serviços comunitários. Né, vamos lembrar todos e todas, né, um dia antes da eleição, sábado antes da eleição, olha que cena deplorável, né, a Zambelli e aliados correndo armados atrás do jornalista, após esse jornalista ter batido boca com Zambelli nas ruas dos Jardins. Né? O pessoal ficou muito assustado, a Zambelli entrou de arma em punho, inclusive num restaurante, numa lanchonete, causando, olha só, causando medo, pavor e terror junto à população local. Né? Isso aqui foi um dia antes da eleição, né, da eleição do segundo turno, né, das eleições, 29 de outubro de 2022, como vocês podem ver nas nossas imagens de arquivo. Inclusive, o bolsonarismo, por mais que publicamente não diga nada, mas nos bastidores, responsabiliza Carla Zambelli por arrancar votos de Jair Bolsonaro nessa reta final, exatamente por conta desta cena, né, que confirma um certo, digamos, apego do bolsonarismo com a violência e o desapego do cuidado com as armas. E aí o que acontece? O advogado Renan Borrus, que representa o jornalista, informou que discorda da decisão, que vai recorrer. Luan, jornalista, estava no exercício de sua profissão, usufruindo do direito constitucional à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, quando fez críticas ao segmento político do qual a deputada faz parte. Né? A coluna foi publicada no portal Diário do Centro do Mundo. Nela, o Luan Araújo aborda a confusão com a deputada e afirma que ela mantém, aspas, uma seita de doentes de extrema-direita que a segue incondicionalmente e segue cometendo atrocidades. E ele falou que ela é de uma extrema-direita mesquinha, maldosa, mercadora da morte. A publicação não está mais disponível, o texto foi removido por ordem judicial e o juiz Fabrício Realizia, do Juizado Especial Criminal da Barra Funda, afirmou que as críticas excederam os limites do razoável e prejudicaram a imagem e a reputação da deputada. Né? É claro que vai haver Sakamoto, recurso, né? Espera só um pouquinho, vai haver recurso, né? E o processo sobre a perseguição de Carla Zambelli, o que é da perseguição da Carla Zambelli contra o jornalista, tramita no Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado da deputada. Ela também responde por porte ilegal de arma e constrangimento mediante uso de arma. Né? Ou seja, o jornalista foi condenado, recebeu uma condenação por um outro tema, antes da Carla Zambelli. Fala, Thales. pois é, esse aqui é o problema todo. Ele foi. E o que que isso mostra? Mostra o seguinte: ela rolou como testemunhas um monte de deputados amigos dela, o Marco Feliciano, o Mário Frias, o Sóstenes de Cavalcante, o Gustavo Gayer, um monte de deputado. E aí o processo, como ela tem mais e melhores advogados, o processo demora muito mais. O outro não. Isso mostra como a justiça brasileira ela serve aos poderosos. Mitchell? O grande absurdo aí, Sakamoto, nesse negócio, é exatamente isso. Quer dizer, a justiça é rápida, né, para condenar um jornalista que fez críticas, né, a uma deputada. Essa deputada que correu atrás de arma na mão, ou seja, foi uma tentativa de homicídio que foi praticado pela deputada, junto com o segurança dela, que ninguém fala disso, ela não foi sozinha, foi ela e o segurança, os dois com revólver na mão, atrás do jornalista. Sabe? E eles tinham que ter sido tirados de circulação já, porque eles colocaram em risco a vida desse jornalista. Ele não colocou em risco nada. Ele fez um texto que até diante da agressão que ele sofreu, da violência praticada contra ele, até que o texto era sereno. Sabe? Ele falou o mínimo que tinha que falar da tentativa de homicídio que ele sofreu. Eu acho que isso é uma das maiores injustiças praticadas pela justiça nos últimos tempos, É, sabe? teve uma anterior que um jornalista, do caso Cláudio Alessi Rodrigues, É. ganhou o prêmio Audálio Dantas, que é o único condenado do caso Cláudio Alessi É, Rodrigues. bem É um lembrado, jornalista, porque bem escreveu lembrado. contra o juiz. Escreveu contra o juiz, um tal de Ricardo Couto. Escreveu contra o juiz e foi condenado.
No caso Cláudio, o suspeito fugiu do país e não foi sequer julgado. Deixa eu só explicar o que aconteceu, né? Houve o crime contra uma modelo famosa, Cláudia Alecim Rodrigues, e o filho de um milionário era o acusado, né? Michel Frank, que fugiu para a Suíça, porque ele tinha dupla nacionalidade. Aí fui fazer uma reportagem para o Jornal do Brasil, que era correspondente na Europa, mostrando como é que o processo estava na justiça de lá, né? E o que me falaram, promotor, juiz, tudo, olha, com essas provas que enviaram para cá, que a justiça brasileira enviou, ele não será condenado, não vai acontecer nada com ele, não tem nada aqui que possa punir o acusado. E aí um juiz no Rio de Janeiro se sentiu ofendido, né? Me processou, eu nem sabia do processo, quando eu voltei para o Brasil, e aí me condenaram a 2 anos e tal. Depois não se falou mais no assunto. E eu fui, como o Thales falou, o único cara que foi condenado nesse processo. Né? E o que matou, tudo que aconteceu e os cupinchas dele e tal, ficaram liberados. Só o jornalista, bem lembrado, eu não queria falar, porque eu não gosto de falar de mim mesmo, tá? Mas já que você lembrou, eu tinha que explicar. Né? Esse negócio de que foi condenado injustamente, me lembrei. Quando aconteceu isso aí, no fim de semana eu fui para o sítio, uma cidadezinha do interior de São Paulo, e também estava explicando o que aconteceu. E aí fez uma roda em volta, eu vi um caipira falando para o outro, eu sei, sei. Arguma ele fez. Arguma ele fez. Não, mas olha, esse caso aí, viu, Sakamoto, é grave, viu, o que fizeram com o jornalista. A punição do jornalista me deixa mais revoltado do que o que essa moça fez contra ele, sabe? É uma coisa inominável. E mostra que a justiça ela não consegue deixar de ser classista, racista. Isso é um caso típico, não tem como negar, sabe? E cada vez mais, apesar da justiça ter tido um papel muito importante nos últimos tempos na defesa da democracia, está dando exemplos muito ruins para a sociedade, um atrás do outro, né? Hoje tem um artigo do Conrado Hubner na Folha que vale a pena ser lido sobre o que está acontecendo no topo do Poder Judiciário. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. Tem coisa que pode e tem coisa que não pode.